Quero dar, inicialmente, né, já falei com vocês, mas queria chamar meu amigo, já dar boa noite pro meu amigo Jardel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Danilo. Boa noite, Dr. Peterson. Boa noite, Graça. É um prazer estar aqui com vocês. E você que está acompanhando a gente pelo Jornal Parque São Vicente, fica ligado que é um tema bem polêmico. Muito legal. Vocês vão ver que hoje vai ser diferente esse podcast. Eu imagino que todo mundo vai mandar bastante pergunta. E eu quero dar também, boa noite do Dr. Danilo. Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou falar pouco, porque o assunto vai ser bem tenso. E vai ser tenso e divertido. Com certeza terá várias histórias engraçadas no meio dele. Que legal. E agora, a pessoa mais importante da mesa, a nossa convidada, síndica profissional Graça Maria. Seu boa noite. Boa noite, pessoal. Que legal. Vamos lá, sem delongas, né? Como que é? Sem mais delongas, vamos colocar. Hoje o tema é especial. Vamos falar sobre notificações e multas. Ou seja, você vai saber se o síndico pode multar direto, se ele tem que apresentar uma notificação antes, se uma, duas, três notificações, o valor da multa, como que é, vai ser muito legal. Vai poder fazer pergunta, pode mandar pergunta aí, você seguidor da página Condomínio Net e da página Jornal Parque São Vicente. Iniciando, vamos lá. Eu sempre gosto, Graça, de perguntar como você surgiu para a profissão, começou na sindicatura, como foi que você descobriu ser síndica profissional? Olha, é uma história bem maluca. Eu tinha acabado de mudar para um condomínio novo, a gente já tinha passado por síndico morador, síndico profissional, e dentro dessas duas demandas, nenhuma supria as necessidades do condomínio, que era as regras, conflito entre pessoas, a parte financeira, inadimplência, a parte administrativa. E aí a gente foi tirar um síndico na época, e aí eu era uma da pessoa que só reclamava, mas entrei lá para fazer o abaixo-assinado e dentro disso fui entendendo um pouquinho, porque eu já trabalhava na parte financeira. Só que a parte de sindicância, ela engloba muitos processos, né? Sim. Então, não é só a parte financeira. São várias demandas que dentro disso eu fui pegando o gostinho. Aí eu falei assim, vou entrevistar os concorrentes para ver o que eles têm para apresentar. E aí, dentro disso que a gente ia fazendo as entrevistas, eu via que as pessoas não tinham um quê maior em relação aos problemas. O que era apresentado, trazia solução. Não estou falando que ninguém tem que trazer a solução na hora, porque assim a gente vê que os prédios, muitas vezes, têm muitos problemas que surgem por uma falta de implantação correta. Então, dentro disso, ao longo vai só ocorrendo uma bagunça em cima de bagunça, porque a implantação foi feita incorreta, e aí a gente não consegue suprir. E aí, dentro disso, nessas entrevistas, eu falei assim, olha, não acho que tem nenhum candidato aqui para seguir e trazer um benefício para esse condomínio. Falei, vou assumir. E aí, me candidatei, tinha feito, né, uma varredura em todos os processos, na parte financeira, que era que eu compreendia mais. E aí, dentro disso, a gente viu que esse era um dos problemas, que aquilo eu podia resolver. Só que, na hora que você se apresenta para aquela massa, as pessoas têm muita dúvida, porque assim ninguém está disposto a explicar. As pessoas vão lá, faz seu trabalho, se você me perguntar, beleza, se você não perguntar também, né, a gente vai caminhando. Então, eu vejo que tem muita dúvida em relação a esses processos. E essas dúvidas acabam gerando vários problemas, seja eles de conflito entre o morador, entre o síndico, entre o corpo diretivo, entre as áreas que atuam, os profissionais que atuam. Então, aí eu acabei assumindo. Nessa época, eu tinha uma criança de 1 ano, eu tinha uma criança de 3, um marido que trabalhava viajando. E assim, uma história que foi muito ruim, que também me fez ir trabalhar e fazer essa mudança, essa transição de profissão, que foi o falecimento da minha mãe um ano antes. Né? Ela morava comigo, e aí ela faleceu, e aí a gente, fiquei meio perdida, o marido trabalhando longe, com 2 crianças pequenas, com a perda da mãe, que a gente vivia muito junta. E aí eu entrei, e aí fui pegando só o gosto. Aí você vai estudar, vai aprender sobre conflito, mediação. Isso que é legal, você começou como síndica moradora, mas foi aprender, foi estudar. Foi estudar, é necessário. Porque assim, você vai aprendendo no dia a dia, mas tem muitas coisas que precisa de você estar mais fundamentado. Né? O síndico ele não precisa saber tudo. Ele precisa saber cobrar dos profissionais que trabalham para ele, seja a parte jurídica, administrativa, financeira, no conflito, numa mediação. Assim, eu sei fazer tudo um pouquinho,
mas eu não tenho a necessidade de saber De jeito ou nenhum, de né? fazer. Mas eu prefiro ter o conhecimento para que quando eu faço qualquer ação, seja ela, que nem a gente tem muito, eu pego o prédio que não teve a sua implantação correta e não seguiu as garantias. Então, quando a gente chega, a gente tem muito problema com garantia. Uma delas é fachada. Então, se eu não sei o que é aquela fachada, se ela é monocapa, se ela é pintura, como que eu vou cobrar daquele que vai fazer? Como que eu vou atuar nisso? Eu necessariamente não precisaria saber. Poderia contratar um engenheiro, mas eu prefiro conhecer daquilo que eu vou fazer até para explicar para a minha massa. Sim, bem legal, bem legal. E hoje, você começou como síndica moradora, hoje é síndico profissional em quantos condomínios? Graça? Hoje eu tenho 4 condomínios. Que legal, que legal. Acho E que é... depois que você era síndica moradora, quando você despertou para você, vou virar síndica profissional, vou assumir outros condomínios? Eu gosto de resolver problemas. Condomínio quase não tem. Não tem. Quase não tem. Quase tranquilo. não tem. É muito tranquilo. Mas isso despertou, assim, porque você vê... como eu não tinha conhecimento, então eu vejo que hoje a massa que eu trabalho, que é a parte econômica, as pessoas não têm e as pessoas também não estão dispostas a explicar. Então, a gente vê que os problemas são da falta de conhecimento, tanto da massa quanto daquele que atua, porque não vai, é que nem eu falei, precisa estudar. Né? Você vai caminhando quando você não conhece, mas se você não estudar, você para no tempo. Então, você estuda e aí você busca e aí você vai vendo que tem vários processos que precisa de uma atuação melhor. Que legal. Pessoal, agradeço demais já a audiência de vocês, nossos seguidores do Condomínio Net, Parque São Vicente. Eu só queria agora agradecer também nossos patrocinadores. Doutor Danilo, quem são nossos patrocinadores hoje? Hoje nós estamos com o Mercado Baratinho Mix, que está presente em muitos condomínios aqui no Grande ABC. Temos a Eterno Pet Memórias. Seu pet faleceu, leve para o Eterno Pet Memórias, que eles vão enterrar o seu bichinho, deixar bem bonitinho lá. Temos a King Telas Mosquiteiras, do nosso amigo Renato. Ô Renato, um abraço, Renatão. Entra no Instagram deles, que eles vão resolver o problema do seu apartamento. E temos a GS Seguros. Todo condomínio precisa de um seguro. Seja pro condomínio, seja pro condomínio. Entre em contato com a GS Seguros. Que legal. Ó, nosso patrocinador enviou um copo pra você. Ah, que legal. Entendeu? Vou mostrar ali antes de entregar. Mostra Pessoal, que bonito, hein? Ó, Danilo, mostra mais perto da câmera aí, ó. Sei que câmera tá olhando. Essa daqui, ó. Condomínio Net Baratinho Mix. e Baratinho Mix. Então, já vamos iniciar assim, ó. Obrigado Rômulo, obrigado, Evandro. Pessoal, vou entregar pra você, Graça, presente deles e da gente aqui, Condomínio Net e Baratinho Mix. E vou até perguntar, o que foi o Baratinho Mix pro condomínio Plano e Plano Parque São Vicente, né? Que é um condomínio que você é síndica. Isso. Mudou alguma coisa? O pessoal gostou? Nossa, amaram. Lá no Parque São Vicente, a gente tinha um problema que eles já queriam ter colocado baratinho. Ah, tá. E aí o que aconteceu? Eles colocaram uma outra franquia, não deu certo, até por causa de valores, por causa de mix. Então, o baratinho lá tem um mix sensacional e agrada muito os moradores. Preço diferenciado, né? Preço Como diferenciado. eles são mercados, tem todo um trabalho nisso aí. Maravilhoso. Que legal. Eu não posso falar muito, né? Que daí vão falar, pô, mas doutor... Mas assim, é legal quando você vê o síndico gostando, os moradores gostando. Voltando para o nosso tema, pessoal. Vamos falar então sobre notificação e multa. Vamos falar sobre regras de condomínio. Graça, quer tentar falar um pouquinho do que são as regras do condomínio? Como que o morador tem que seguir? Ó, o condômino, eu acho que assim... Às vezes ele não sabe o que é um RI, um Não regimento sabe, interno, uma isso. convenção. Isso. Então, assim, ninguém poderia se dizer desconhecedor da regra. Porque quando o condomínio nasce e é entregue para o morador, ele recebe a convenção do condomínio e aí é instalado uma assembleia para fazer o regimento interno, que é o complemento da convenção. Dentro disso, que aí tem as regras, que nem não está escrito lá que a mudança tem que fazer de tal horário e de segunda a sábado, não pode fazer de feriado e domingo, porque é o período de descanso. Vai incomodar. Que vai incomodar. Então, isso vai para a parte do RI, entre outros. Então, as pessoas acabam naquela alegria de ter conseguido um empreendimento, morar, uma casa, que é o sonho de todo mundo, ela acaba não se atentando às regras. Então, às vezes, ela sai de casa, ela não tem aquele conhecimento, não tem aquele tino de morar no coletivo e acaba não conhecendo a regra.
Às vezes não é proposital, né? É porque não tem esse conhecimento. Então, ao longo do período, até que ela se acostume, acaba gerando problema e conflito entre os moradores. Ah, que legal. Então vamos lá. Dando sequência, eu gostaria de saber, já tem pergunta? Já, Jardel? A gente já pode até começar com pergunta, que eu sei que isso aqui é um bate-papo muito rápido. Deixa eu deixar nossos seguidores também minha parte, pessoal. Você que aí está acompanhando pelo Jornal Parque São Vicente, você que está pelo Condomínio Net. Pessoal, você que mora em condomínio, é a hora de você sua pergunta. Tá com alguma dúvida? Tem a síndica e 2 advogados aqui para você perguntar. Então, tudo sobre regras e multas aqui no Jornal Parque São Vicente Condomínio Net. Pode seguir, doutor. Então tá bom, vamos lá. É assim, uma coisa que a gente gosta bastante, nosso seguidor está querendo saber hoje. Falar um pouco, o que mais gera notificação, o que mais gera multa no condomínio? Pode ser de forma sucinta, até mesmo porque imagino que vai ter outras perguntas aqui. Olha, o que mais gera problema em relação a regras é o barulho. Mas aí, o barulho, a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Porque, assim, dependendo do tipo de construção, ela pode não ter acústica. Ser uma laje fina, um bloco estrutural vazado, então os barulhos eles passam. E, às vezes, que nem quando a gente leva para o nosso condomínio, primeira conscientização. Trabalha a conscientização dessa massa em relação a todos os processos que possa gerar conflito entre os moradores. Vaga de estacionamento, porque geralmente as vagas são compartilhadas, a pessoa não quer deixar a chave, aí briga com o parceiro. Esse é um problema mesmo. Gera um problemaço. Não tem lugar para disponibilizar, às vezes você não consegue trocar com outro parceiro, então gera muito conflito em relação a isso. Mas o som, o barulho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acredita que o barulho é do de cima. Quando eu comecei, no meu prédio, tinha muito problema com barulho. Então, meu marido diz que eu tinha que andar com cap e com aquele trequinho do policial. Porque assim, eu ia lá para ver o barulho na casa da pessoa. Eu tinha que achar o barulho. Porque você está falando que é do de cima, eu vou achar. Então, o que eu fazia? Quando a pessoa reclamava, pedia para me ligar, eu ia até a unidade dela, que era o reclamante, porque ela estava reclamando do de cima. Então, o que eu fazia? Sentava lá, ia tomar um café com a pessoa, 11, meia-noite, e aí ficava ouvindo o barulho. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou ligar agora na unidade na sua frente e vou perguntar se ela está ouvindo o barulho. Eu ligava na unidade, às vezes a pessoa estava já deitada. Então, o barulho não era proveniente de lá. Pode vir do lado, pode vir de cima, pode vir do de cima. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas por isso que a gente fala, eu trabalho com advertência educativa. Porque, o que é a advertência educativa? Eu tenho também, sempre antes de advertir, dar essa advertência educativa, de conversar com o morador, entender qual que é o problema. A gente conversa com aquele que está reclamando, conversa com o reclamado, e aí a gente vai tirando informações, porque aí a gente consegue estabelecer se o barulho é de lá. Porque se a pessoa está escutando o mesmo barulho que o de baixo, sem saber que o de baixo está reclamando, então pode ser que esse som esteja sendo variado de outras unidades. E aí a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente sempre dá dicas de colocar feltro na cadeira, na mesa, colocar feltro no armário, porque aí você bate ali, né, dá aquela amaciada. Então, assim, tem coisas que com a conscientização a gente dá uma melhorada. Mas deixar a criança andar de patins. Sim, colocar um tapetinho. Entendeu? Mas, assim, tudo é uma questão de conversa. Se as pessoas tivessem a percepção de conversar com o outro, ligar e falar do problema, às vezes resolveria. Porque, às vezes, a pessoa também não sabe que incomoda. Né? Porque ela nunca morou em casa, nunca morou em apartamento. No apartamento, e hoje tem isso. Tem isso. Então, até que se acostume, eu acredito que se as pessoas se comunicassem mais, a gente teria menos problema. Ou seja, como sempre, um dos maiores problemas no condomínio é o barulho. Mas difícil a síndica notificar, multar, eu sei que é bem difícil. Doutor Danilo, doutor Peterson e Graça, por falar em barulho, uma pergunta bem polêmica aqui. Você que é seguidor do Jornal Parque São Vicente, Condomínio Net, faça a pergunta. Dá uma olhada nessa aqui, doutores. Como que a Graça vai sair nessa? Moro em cima do salão de festa. Como mensurar o barulho depois das 22 horas? Respondam para mim. Bem difícil, né? Pergunta da Amora Tanari. É assim, eu vou iniciar, depois a Graça finaliza. É assim, normalmente os condomínios, ele tem o regimento interno, e tem alguns que tem até regimento interno do salão. E sim, a partir das 22 horas, alguns condomínios já encerram
e não pode ter mais nada. E alguns condomínios estendem esse horário, ou seja, a partir das 22 horas você cessa o som e vai poder ficar, por exemplo, normalmente é sexta e sábado, deixa ficar até meia-noite, só que sem som. Daí as pessoas ficam conversando tudo isso. Aí que é o problema, porque às vezes as pessoas ficam falando alto, tudo isso, e não conseguem realmente mensurar. Mas se tiver, entendeu, acontecendo um problema sério mesmo, o síndico pode tentar verificar. Mas é complicado mesmo, porque o pessoal acaba baixando um aplicativo que é para medir os decibéis. Aquilo não é exato, infelizmente. Aquilo não é exato e às vezes manda pro síndico. Fala, ó, o barulho tá alto aqui, ó. O que faz? Cada condomínio tem sua forma de agir. Vou até perguntar, você tem algum assim, Graça? Todos têm esse problema, né? Depois das 22 horas. É que nem você falou, a maioria dos regimentos internos se estende até meia-noite, cessando o barulho de som. Só que as pessoas lá no calor da festa, né, já estão lá alegre, acabam ultrapassando. O que seria bacana é que tivesse outras reclamações, outras pessoas que morassem próximo, essas pessoas se reunissem, fosse até o corpo diretivo ou até o síndico, para que pudesse mudar, né? Que realmente cessasse até às 22 horas. A gente sabe que é ruim, porque às vezes as pessoas querem ficar até mais tarde porque está dentro de casa, né, num salão dentro de casa, mas se isso é uma coisa que incomoda demais, a gente pode ir estudar, porque aí todo mundo tem que ter empatia um com o outro, senão a gente não consegue viver no coletivo. Que legal. Eu vou até colocar, hoje eu estive num condomínio aqui em Mauá, o condomínio dos metalúrgicos. Daí o síndico ele falou, não, a gente vai fazer academia lá embaixo, bem afastada das torres. Eu falei, nossa, mas você tem um espaço tão grande aqui, debaixo da torre, por que não faz aqui? Ele falou, não dá, doutor. Não dá, porque fica batendo ferro, fica fazendo isso, cai peso no chão, aí o morador de cima vai se incomodar demais. Então aqui não dá, porque a acústica não vai privilegiar. Então, é mais ou menos isso daí. Mas aí claro, a gente tem uma dica para ela, né? Trocar porta por porta de madeira maciça, trocar janela por janela acústica. A gente sabe que gasta, mas assim, se é coisas que realmente atrapalham a vida dessa pessoa, que pode ter uma sensibilidade auditiva, seria importante disponibilizar esse numerário para fazer essa melhoria. Que legal. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma que então, vamos lá, doutor Danilo. Importante, que me mandaram aqui. Alguém que é morador, acredito, ele perguntou o seguinte. No começo você disse que as regras estão no RI e na convenção do condomínio. Como um morador novo de um prédio faz para ter acesso a isso? Porque às vezes a pessoa mora, não está disponível em um lugar, a portaria não sabe. Como? Eu trabalho da seguinte maneira. Quando o morador ou ele compra ou ele aluga, a gente, né, no kit de boas-vindas, a gente já manda para esse novo morador o regulamento interno. A gente também pede para que ou o morador ou o inquilino ele peça um acesso na administradora, porque lá no app da administradora sempre vai ter toda a documentação relacionada ao documento. Ou o síndico pode passar via WhatsApp. Se a portaria não tiver, procura o zelador, alguém vai ter a disponibilização desse material para o morador. Entendi, que perfeito. Legal, bem legal. Pessoal, de novo, agradecendo demais, entendeu? A audiência dos seguidores do Condomínio Net, seguidores do Jornal Parque São Vicente. Esse podcast está muito legal, a gente está trazendo bastante da área condominial para vocês. Semana que vem ainda vamos ter o delegado Luiz Fabiano aqui, que vai explicar bastante dessa atuação da polícia dentro dos condomínios. Que legal, agradeço muito vocês e peço sempre, pessoal do Condomínio Net, siga a página do Jornal Parque São Vicente e do Jornal Parque São Vicente, siga do Condomínio Net. Dando sequência a nossa matéria, aqui o nosso podcast, eu tenho uma coisa bem legal. Às vezes as pessoas querem saber como elas fazem para evitar multas. Eu imagino que eu gostaria que você respondesse. Vou até perguntar de novo para a gente poder deixar isso daí. Como as pessoas podem fazer para evitar notificações e multas, Graça? Seguindo a regra. Conhecendo sua convenção. Bem simples. É complicado isso porque o pessoal fala que as pessoas não vão nas reuniões, não vão nas assembleias. Não vão. Não deixa de ser uma reunião. Deixa de ser uma reunião. Mas oficial. O termo assembleia é para realmente ser oficial dentro de um condomínio. Tem uma porcentagem disso, pessoal? De quantidade de moradores, geralmente de 100% vão 30%? Depende muito do que você está resolvendo, Jardel. Se for vaga de garagem, desce todo mundo. Você quer resolver um problema? Faça assembleia de vaga de garagem e coloque em pauta.
alguns condomínios têm as vagas rotativas. Daí, tem vagas melhores, próximas do elevador, uma vaga maior. Daí, toda a assembleia de escolha de vaga, que vai ter o sorteio, você vai escolher a vaga, é quase 100%. O pessoal tá ali realmente para verificar. Agora, se for para decidir algo do condomínio, infelizmente a gente tem aí 30%, 40%. Isso eu tô falando nas assembleias online. Isso. Porque a assembleia presencial tem um condomínio que tem 100 unidades, fala desce 4, 7, só isso na presencial. É muito pouco. As pessoas deviam interagir mais, porque realmente é importante. É a casa delas e a vida delas ali. Sim, é muito importante, porque é lá que resolve o problema. Hoje, com o mecanismo aí de WhatsApp, da rede social, as pessoas querem resolver os problemas dela dentro desse canal. Infelizmente, no condomínio, a gente precisa seguir em canais oficiais. Eu vou fazer uma reclamação, não adianta eu fazer no grupo do WhatsApp do condomínio. Geralmente, se é um síndico profissional e até síndico morador, eu nunca participei de grupo de WhatsApp do condomínio, porque dá muita briga, porque assim, eu tenho uma opinião, a pessoa tem uma outra opinião, e o que a gente fala, o síndico ele tá para ser imparcial entre todos os processos. Então, se não for imparcial, ele não vai conseguir resolver o problema. O que eu tenho em mente é assim, se eu resolver 80% dos problemas ou tiver uma solução para 80% da massa, eu estou no caminho certo, porque eu estou trabalhando para o coletivo. Então, essa imparcialidade ajuda que a gente tome uma demanda imparcial de todos os processos em cima ou seja, da regra, ou seja, de uma inadimplência, ou seja, de uma briga. Enfim, essa imparcialidade ajuda bastante. Olha, doutor Peterson, doutor Danilo e Graça, duas perguntas bem interessantes aqui, veio do Jornal Parque São Vicente. A primeira, Graça e doutores, é como resolver o problema de casal namorando com barulho... Como que você fala, doutor Peterson? Você falou um termo... Há uns 4 podcasts atrás, sussurros amorosos, algo assim. É algo assim. Bom, como resolver esse problema de sussurros amorosos entre casais? E uma pergunta muito inteligente aqui. Como sabemos se um determinado morador já foi notificado ou multado por infringir as regras do condomínio? Por exemplo... tem aquele morador que está causando um problema lá. Como que o outro morador fica sabendo se ele foi multado sim ou não? É possível? Quer responder? Pode ser, Jagra. Assim, a gente tem bastante problema em relação a isso, porque as pessoas, às vezes, não acreditam que aquela ação está sendo tomada. A ação ela tá sendo tomada. E, assim, hoje, pela Lei de Proteção de Dados, a gente não pode ficar dando informação para o outro, a não ser se for uma medida judicial, um pedido do advogado, um pedido do juiz, enfim. E aí o que a gente fala? A gente senta com o morador e mostra para ele, né? Mas a gente não pode pegar o que está na carta de advertência e mostrar para a pessoa. Então, assim, se a pessoa não está trabalhando com uma pessoa que ela confia, aí tem um problema, né? Se a pessoa seguiu no canal oficial de mandar e-mail, tanto para o jurídico da administradora quanto para o síndico, a ação ela vai ser tomada. E aí ela pode ver que, em relação à multa, vai estar lá na pasta de prestação de contas. Sim. Então, não necessariamente ela precisa olhar que você deu a multa ou a advertência para a pessoa. Ela consegue fazer essa verificação na pasta com a quantidade de multa que está lá discriminada. E as advertências, a gente, né, faz um materialzinho, eu costumo fazer jornal, a gente costuma notificar. Eu tenho grupos de WhatsApp de cada torre, que a gente chama de canal de comunicação, que só o síndico passa. Então, se isso for uma determinação daquela massa, daquele condomínio, a gente pode fazer mensalmente um quantitativo de advertência dada, né, por cada tipo de regra infringida. Legal. O que mais ou menos que acontece, Jardel, até pela LGPD, a gente poder passar os dados. Tem uma notificação. Tem uma notificação, tem uma multa. O problema não é só mostrar para o morador, mas é a publicidade que ele pode dar aquilo. Então, você imagina que é um morador que já tem problema com o vizinho de baixo, daí a síndica foi lá e aplicou uma multa por algo que aconteceu, ele vai lá e ainda pega essa multa e joga no grupo, fala, tá vendo, eu tenho razão, é isso. Isso gera um problema, pode gerar uma indenização. Então, sempre é a má utilização, entendeu? Das desses informações, dados. né? Você não pode fazer isso. Às vezes a pessoa, aconteceu, teve um problema, um acidente, riscaram meu carro.
eu quero ver. Daí vai lá o síndico, às vezes mostra, fala, tá aqui, realmente vimos quem é a pessoa que riscou seu carro. Eu quero a imagem. Não, porque ele vai jogar essa imagem no grupo, vai fazer alguma coisa assim. Não vou liberar. Você já tem, se essa pessoa realmente não efetuar o pagamento, não cumprir com algo, você entra com pedido para poder liberar isso para você ter responsabilidade com essas imagens. E eu acho que até o que você estava colocando, outra pergunta foi com respeito a ruídos amorosos. Ruídos amorosos, aí. O que fazer? Uma conscientização? O que você costuma fazer, Graça? Então, a gente trabalha com a conscientização, que é o comunicado para a massa geral. E aí a gente manda aquilo que eu falei, o comunicado, uma advertência educativa falando daquele tema para aquela unidade. E aí, dentro disso, a gente vai mapeando para ver se isso melhora ou não, para que a gente tome uma outra medida em relação a esse processo, que é uma coisa muito desagradável, né? Até principalmente para quem tem criança, mora do lado. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente mora no coletivo. O meu direito acaba quando eu interfiro no do outro. Exatamente. Pessoal, de novo agradecendo bastante. Hoje estamos aqui com a síndica Graça Maria, síndica de um dos maiores condomínios de Mauá, o que é bem legal até estar expondo aqui hoje. Sim. E agora eu vou perguntar para o doutor Danilo. Doutor Danilo, a gente sabe que o morador, quando recebe uma multa, ele pode recorrer, certo? E se mesmo assim o condomínio manter essa multa, ele pode entrar na justiça? Sim, com certeza. O primeiro recurso que ele faz o recurso da multa e vai para uma assembleia. A assembleia do condomínio vai julgar se aquela multa é devida ou não. Quem multa é o síndico, quem decide sobre a multa é o síndico, é primordial um papel do síndico. O morador não concordou, ele vai recorrer e vai caber à assembleia com todos os moradores, ou 10%, 5% do que cada convenção coloca ali o que tem que fazer. Eles vão decidir se aquela multa é retirada ou não. Mantendo essa multa, o morador tem sim o direito de ir para a justiça e debater na justiça sobre aquela multa, e o juiz vai analisar os fatos, as provas, tudo, e vai decidir se aquela multa é cabível ou não. E existe algum tipo de recurso interno para advertências ou multas? Tem algum tipo de recurso interno? Na verdade, não é uma formalidade. Tá na lei que existe, você vai recorrer. Na verdade, muitas convenções de condomínio já estipulam isso. Esse recurso interno, então, é o que você está falando. Vai ser feita essa reunião e aí sim... É um recurso administrativo. A pessoa tem todo o direito de poder fazer esse recurso administrativo. E alguns condomínios até alguns condomínios prezam que você, se depois da defesa, caso seja mantida a multa, você pode pedir não seria uma reunião, seria a explicação do conselho, ele pode apresentar isso ao conselho para ver se o conselho retira ou não. Em alguns casos, dependendo da multa que o doutor Danilo explicou, porque já teve esse caso no escritório que a gente aplicou uma multa de 10 vezes a taxa condominial. E aí, você tem que levar para a Assembleia. Porque a Assembleia tem que ratificar isso. Isso mesmo. Eu já tive como um problema. É importante você participar de assembleia, né? É importante conhecer. Fala um pouco sobre isso, Graça. O que eu falo sempre para minha massa é que assim, as pessoas precisam participar porque assim, elas querem reclamar e às vezes elas não sabem nem do que elas estão reclamando. Ou o que elas querem reclamar, o que elas querem pleitear. Então, se elas não vão na assembleia, que é onde é para discutir isso, elas não vão saber sobre a prestação de contas, não vão saber sobre a orçamentária, não vai saber o que está acontecendo no condomínio, não vai saber sobre melhorias. E aí ela deixa que uma pequena parcela de moradores tome a decisão, ou vamos falar do Parque São Vicente, vai lá 40 pessoas numa assembleia, e ela deixa que 40 pessoas tomam decisões por 634. E aí depois, como você reclama? Se você não compareceu na Assembleia, você não tem nem como pleitear nada. A reclamação vai pelo WhatsApp. Isso. Né? E aí gera toda a confusão, porque cada um tem uma mentalidade e não quer compreender os processos administrativos, financeiros, de conflito entre uma pessoa e outra. Então, isso acaba gerando aí um desconforto muito grande, né? Legal, bem legal. Vou fazer outra pergunta para o doutor Danilo e depois a Graça complementa. Doutor, é obrigado notificar antes de multar? Ou pode multar direto em alguns casos? Depende do caso, né? Se for algo muito grave, você já pode aplicar multa direto. Agora, se for algo simples, vamos dizer, eu andei com meu pet e ele fez xixi na parede e eu não vi, ouvi, deixei. Notifica,
Eu tenho uma O pergunta cachorrinho aqui, fez mas um vamos lá. xixizinho Então, ali. você já notifica e pode multar. Pode, mas o que eu digo é assim, se for algo que não é tão grave, um xixi na parede não é algo, uma gravidade imensa. Mas doutor, eu peguei esses dias num vídeo, um morador fez reclamação, eu sempre peço para que os moradores façam a reclamação no canal oficial, que é o e-mail que a gente utiliza, porque assim, isso que dá base na fundamentação da advertência ou da multa. Então, quando eles fazem a reclamação, e aí eu tive um problema com isso. Um morador deixou o cachorro fazer cocô. Não, mas acho que até o cocô talvez seja a diferença. Não é só isso. Mas aí, quando a gente pegou a filmagem, o rapaz deixou o cachorro fazer cocô e depois ele saiu rindo. Eu tenho uma dessa aqui, é o que eu vou falar aqui. É muito desagradável isso. Então, eu falei assim, essa pessoa, infelizmente, ela vai receber uma advertência falando do processo, em seguida ela vai receber a multa. Porque, assim, ela deixou o cocô lá de propósito. Foi nítido na filmagem. Mas aí que eu entro também. Agora, ó. Será Agora que vamos foi- entrar será na que foi polêmica. assim Vamos lá, que legal. Me perguntou isso daqui? Porque eu tô muito parecido. Na sua convenção coletiva, no seu regulamento interno, tá dizendo que o cachorro não pode fazer cocô na área? Não, nem tem como fazer isso, porque o bichinho tá ali. Mas então... Sim, Mas o mas problema não é o não, cocô. Eu acho que o problema não é o cocô. Não, assim, ó, a convenção Como a gente diz... encaixa isso? Não, então, a convenção diz, na maioria, que, assim, o pet, ele pode transitar, mas ele não pode fazer as coisas dele pelo caminho, né? Tem algo assim, se eu não me engano, nas convenções. Não, é um animal. Então ele vai. Pode acontecer, entendeu? Mas assim, você quer uma atitude imediata do tutor. Isso, Então, porque é assim, isso. o pet, ele não tem consciência do que ele tá fazendo. Não, claro que não. Mas o tutor dele tem. Então, assim, não custava ele estar com um saquinho, né? Porque até se você for andar na rua, você tem que recolher, né? É uma Sim, questão de sim, educação e respeito para quem anda nas calçadas. Você passeia todo dia. Passeio todo dia. Inclusive tem uma pergunta aqui da Aglesia Cruz, que ela diz assim, ela deve ser síndica, ela pergunta, um morador sempre deixa o cachorro solto e peguei o pet fazendo cocô e xixi na rua do condomínio. Lá, Já rua, posso notificar... Lado externo. Então, ela falou rua, acredito que seja lado externo. É, porque tem as ruas dentro do Pode condomínio. ser que ela chame a É. Alameda, né? De rua Agora, dentro se do for... condomínio. Ela perguntou, já posso notificar com multa? Se for dentro do condomínio, Vamos nessa colocar se rua? for uma rua dentro do condomínio. Se ela faz isso o tempo todo. Claro, sempre falo antes para notificar. Você tem ali, a pessoa deixou solta, notifica. Reincidiu, nesse caso, multar. Agora, vou falar Direto, até... né? Vou falar do cocô. Tive uma pergunta aqui, ó. Por quê? A pergunta foi bem assim. Sou síndico, presenciei o morador junto com o seu animalzinho. O animalzinho acabou fazendo cocô ali. Eu falei pro morador, falou isso... Olha o que tá acontecendo, você tem que pegar a ata do morador, deu risada da cara dele, falou, não vou pegar, e foi embora. Aí sim, é certeza que você tem que multar. É certeza. Por quê? Senão vai tirar toda a responsabilidade que o síndico tem ali dentro, entendeu? Doutor, isso se encaixa como uma multa leve, grave, média? Não, na verdade, dentro do condomínio, a gente tem as multas graves normalmente... Multas graves não. Seriam o quê? As infrações graves é que geram multa direto. Então a gente não tem muito isso de leve. Algumas convenções ainda colocam. Sim, entendeu? estipula. Leve. As mais antigas ainda colocava 25% da taxa Isso, condominial, da 50%, entendeu? 100. Hoje em dia a maioria fala que é uma taxa condominial. Então é isso que você vai aplicar. Para mim é muito grave, entendeu? Porque você tá, claro, você tá agindo ali com a pessoa responsável pelo condomínio, entendeu? Que está do seu lado, falou, poxa, você não tá vendo? É só recolher. E era isso que ia acontecer. Ia recolher. Entendeu? E tava tudo certo, né? Mas daí não, a pessoa fez questão de falar, não, vai ficar assim mesmo. Fez uma eu vou pirraça embora. ali. Falta lugar de que ela respeito, né? Agora, saindo um pouco do assunto e... É que como nos pets a gente apanha. Nos pet é sempre pra apanhar. Mas, pessoal, eu gosto de cachorro e tenho cachorro. Só gosto de regra. Então, essa é a diferença. Mas acredito que 99% dos donos de pets não vão deixar o cachorro fazer. Não, necessidade. Isso é não. uma outra pessoa. Entendeu? Exatamente. Já aconteceu comigo, eu tava conversando com o meu vizinho lá, meu pet fez um xixi na parede. Fui lá, busquei um balde de água, limpei, tentei resolver. Olha que legal o problema, ainda, entendeu? Olha Mas que legal. então, Porque foi sem querer, parou. Mas é essa responsabilidade, porque Olha o que cachorro legal. não sabe, Sim. não sabe o que Mas, faz, gente, né? o problema nunca é o animalzinho, é o ser humano. É o Então, pilotinho. é o ser humano. Então, o ser humano que é o problema nesses casos. Eu queria mudar um pouco de assunto para a gente chegar nessa formalidade da notificação e da multa. Eu vou fazer a pergunta para o Dr. Peterson, como tem muitos síndicos assistindo e depois a Graça Maria ela complementa. Eu vou notificar ou vou multar um morador.
Qual a maneira efetiva de enviar essa multa? É por e-mail, é por WhatsApp, é no endereço, é jogar na porta. Como eu garanto saber que ele recebeu essa multa? Vamos lá. O WhatsApp hoje está sendo muito utilizado, mas não para multa, tá? Então a multa, sim, você pode encaminhar por e-mail. Normalmente quando você tem o e-mail do condômino e, claro, ter lá o recebimento. Sempre é importante você ter o recebimento. Porque se essa pessoa vir depois a recorrer dessa multa, você tem lá que ela recebeu. E por carta, ainda se utiliza muito isso. Bastante. De mandar isso por carta para a residência, entendeu? Para a unidade desse morador, para que ele tenha ciência do que aconteceu. E digo mais, eu gosto, até a gente fala bastante que, não, tem um locatário, locador. Eu tenho um locatário e o locatário cometeu a infração. Eu mando tanto para o locatário como para o proprietário. O proprietário precisa saber o que está acontecendo na unidade. Verdade. Eu ainda utilizo a carta que manda para a portaria coloca no livro de registro e aí a pessoa assina. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vão recorrer, porque às vezes também ela pode ter feito aquela infração, mas ela acha que aquilo é um absurdo dela receber. Né? Até quando as pessoas recebem as advertências, nossa, elas ficam enlouquecidas, porque elas falam assim, não fiz, eu fiz, mas às vezes não foi de propósito. A gente sabe, mas a advertência ela é para lembrar as regras, não necessariamente a pessoa vai tomar uma multa, a não ser que seja residente, né? Que sejam pequenas fugas de regra. Então, assim, a pessoa ela já fica, né, aterrorizada quando ela recebe, porque ela acha que aquilo já vai partir para multa. Vai partir para multa se for algo, né, que de rescindência muito grave para resolver o problema. Sim, e essas multas, até para complementar, e uma dica para os síndicos que estão nos assistindo, além da pessoa assinar na portaria, esse é o mais efetivo que tem, tá? Você pode estar incluindo no regulamento interno, na comissão de condomínio, que o morador é obrigado a deixar o seu cadastro dele atualizado com o e-mail e o WhatsApp e as multas serem enviadas para o e-mail e para o WhatsApp. Hoje em dia até a justiça está aceitando citação judicial por WhatsApp. Olha só. Então o WhatsApp é um meio bem efetivo, desde que esteja no cadastro do E aí tem que condomínio. estar no regimento interno também, né? Exatamente. Porque se a pessoa Tem que estar no regimento receber interno, pelo WhatsApp, ela pode até... Vai acontecer. A gente sabe já, as assembleias online vieram para ficar e hoje eu adoro. No começo eu não... Mas sério? Sério. Eu ainda não gosto. No começo eu não gostava, mas hoje eu adoro. Eu gosto mais de tete a tete, porque assim, eu gosto que a pessoa compreenda. Eu acho que ainda quando a gente faz a assembleia online, as pessoas põem um rostinho lá, tira o rostinho, deixa no escuro, e aí ela fica fazendo os processos em casa e não dá a real importância para aquilo que está sendo dito. Mas como fazer isso num condomínio do tamanho do Plano e Plano? Não sei, a gente vai fazer a primeira assembleia agora e vai ser presencial. Sério? Sério. Legal. Bem legal e boa sorte. Boa sorte, é difícil. Mas a gente eu fiz uma reunião, eu gosto bastante, eu trabalho bastante com a humanização dentro dos condomínios. Então, assim, antes da assembleia a gente fez uma reunião, e aí participou 40 pessoas. E eu vi que essas 40 pessoas que estavam lá, quando eu estava tirando a dúvida delas, elas conseguiam compreender melhor que se eu tivesse feito online. Porque eu conseguia mostrar para elas, eu conseguia falar, elas conseguiam ver o tom da voz, se realmente aquilo que eu estou falando é verdadeiro, você olhando Isso no dá olho pra da fazer pessoa. bastante. E aí, dentro disso, lá você está, né, de verdade, não sei se todo mundo, mas eu ainda me sinto desconfortável. Gravar vídeo, às vezes você, né, quer gravar alguma coisa para mostrar, até porque hoje as pessoas são muito visual. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, eu me sinto desconfortável fazendo uma assembleia não parece. online. Até aqui, quando ela conversa com a gente, não parece. Doutor e Graça, uma pergunta polêmica. Você que está acompanhando o Jornal Parque São Vicente, Condomínio Net, mais uma vez, como o Dr. Peterson sempre agradece, é muito bom ter você aqui com a gente, todas as terças às 20 horas. Olha essa pergunta. O morador pode ser notificado ou multado por transgressão no mercado do condomínio? Olha aí, vocês que... Então, a gente está falando bastante de mercados em condomínios, mercado baratinho mix dominando aí a região do ABC. O morador pode ser notificado ou multado por transgressão no mercado do condomínio? Sim, tem alguns síndicos que fazem isso, colocam até no regimento interno, porque para você poder multar, você vai ter que aprovar essa assembleia e colocar no regimento interno.
Via de regra não ocorre. Via de regra, claro, o mercado tem a parceria com o síndico, perguntar quem é que teve um furto ou algo assim, para realmente ir atrás, entendeu? Conversar com a pessoa, porque às vezes não é nenhum furto, às vezes a pessoa passou o cartão e deu algo errado. Imagina o condomínio já ir multando ou fazendo alguma coisa assim. O condomínio, na verdade, tem que fazer só essa ligação. A responsabilidade é do mercado. Mas eu já vi condomínios que aprovam no regimento interno multar aquele morador que acabar furtando o condomínio. Porque, na verdade, quando você furta, a maioria dos condomínios você tem um cashback, que é um retorno ao condomínio. Então, cada condomínio recebe um valor. Tem condomínio que recebe R$500, 1.000, 5.000, 10.000. Depende muito a venda do condomínio. Daí, quando eu tenho um furto no condomínio, eu também estou tirando esse dinheiro de lá. Então, por isso, alguns síndicos acabam colocando. Mas não é o normal, né, Graça? Não é o normal, eu nunca tinha nem ouvido falar. Porque, assim, geralmente a gente tem... Eu trabalho bastante com a tecnologia, então, assim, todas as portas dos meus mercadinhos têm facial. Lá no Parque São Vicente não tem, mas vai ter em breve. Então, fica fácil da gente conseguir mapear essas pessoas que acabam fazendo esse tipo de delito, que pode ter sido um delito ou não, né? Sim, pode ter sido um sim. problema, mas aí com a facial a gente consegue ver horário, a gente consegue ver com a filmagem, bate, conversa com o morador, e aí a gente vai saber o que aconteceu para saber qual que vai ser a decisão tomada em relação a esse processo, mas junto com o mercadinho, porque é ele que tem a responsabilidade. Perfeito. Temos mais perguntas aqui, doutores. Agora vai pro doutor Danilo. A advertência ou multa deve ser entregue somente para o proprietário da unidade ou qualquer morador pode receber? Qualquer morador que está no imóvel pode receber, seja locatário, seja proprietário. Você não pode entregar para uma criança, né? Qualquer morador acima de 18 anos. Mas o proprietário ele tem que receber. Se tem um locatário no imóvel, alguém que aluga o imóvel, ele não é responsável por pagar a multa. Porque a multa vai para a unidade condominial, que é do proprietário. Agora, se eu sou proprietário, tá eu e minha esposa morando, minha esposa pode estar recebendo a multa do trabalho e ela está lá durante o dia. Complementando essa pergunta, eu mandei a multa para o proprietário, entendeu? Vou mandar para o locatário. O locatário está tendo algumas multas. O que o proprietário pode fazer? O proprietário pode utilizar dessas multas e rescindir o contrato de locação. Porque o locatário está violando a lei da locação e o contrato de locação, porque ele está causando desconfortos para os demais moradores do condomínio onde fica o apartamento que ele locou. Aí, pessoal, e agora é o especialista em contratos falando. Então, vamos seguir dessa forma. Graça, teve uma pergunta aqui que é bem difícil. É bem difícil mesmo, mas eu queria saber de você. Alguns condomínios têm aquela unidade Garden, que é ali embaixo. E a gente tem um grande problema Jogar coisa de lá, né? objetos lançados. Ah, eu moro num garden também. Você já teve, eu não sei. Eu vou de contar que uma história forma. engraçada agora. A gente sempre pergunta. Mas você sabe, já teve uma forma de poder localizar esse morador que atira os objetos ou algo assim? Já. Primeiro eu vou contar uma coisa engraçada, que eu moro num garden. Eu estava limpando, tinha acabado de terminar a casa, eu tenho um quintal muito bacana. E aí a pessoa, acho que estava lavando a janela, e ela tá com a água. E aí eu tinha acabado de lavar o quintal, secar, deixar tudo lindo, limpo. Aí a pessoa jogou a água e eu falei, né, fiquei enlouquecida. Falei, você que jogou água! Que não sei o quê! Fiquei falando, que nem uma maluca lá pra cima. Eu virei pra entrar pra dentro de casa, a pessoa tacou água de novo na minha cabeça. Meu Deus. Só que eu não consegui localizar. Não, Não, se eu tivesse localizado, eu tinha multado. Sim. Então, assim, é muito, né, as pessoas... Por isso que eu falo, se a pessoa conhece da regra, ela sabe que ela não pode lavar a janela, né? Porque vai escorrer, pode sujar a fachada, pode cair na casa do outro morador, molhar, a pessoa ter uma perca de sofá, de laminado, enfim, tem vários processos, por isso que não pode. Se a pessoa conhecer a regra, ela não vai fazer. E jogar o lixo também. Porque, né, eu fico pensando, qual que é a dificuldade da pessoa colocar o lixo dentro da lixeira? Tem gente que sacode a toalha de mesa depois do café. Tem gente que faz. É absurdo. Então, assim, esses dias eu recebi de uma condômina que ela estava lá e aí tinha uma criança no 5º andar tacando as coisas. E ela achava divertido. E aí eles começaram a filmar e aí a gente pegou certinho a unidade que era. Então, assim, o problema é você estar com a sorte na hora para pegar aquela pessoa que está fazendo errado. A gente teve um caso aqui
de um condomínio que nós advogamos, é difícil. A mulher acabava jogando... eu não sei de que forma que eu vou falar isso, mas toda mulher, durante um mês, ela tem lá, vou falar absorvente. Sim. Melhor assim. Ela jogava isso pela janela. Nossa, que A gente teve esses casos. E é difícil você saber. Ela jogava tudo quanto é lixo pela janela. Aí dá pra captar o DNA, hein, doutor? Mas aí o que acontecia? Você não pode colocar uma câmera direto para sacada, para janela, nada disso. Mas o condomínio tinha câmeras posicionadas aos muros, entendeu? Não estava focado realmente na fachada. Não, fica a dica aí. As câmeras voltadas aos muros para segurança do condomínio e acabou pegando de qual unidade saiu. Deu para a gente poder multar. Aí foi multada direto. A gente fala muito da notificação, foi multada direto. Que ela jogava tudo. Já tive várias coisas. Já tive uma vez uma notificação, foi as crianças jogando ovo. Aí Nossa, você chama, eu tô com um problema desse. Hoje conversa com o pai. jogaram o ovo, é que a gente ainda não conseguiu localizar. E aí a gente tem uma escola na frente desse condomínio, lá no Sacomã. E aí colocou o ovo dentro da sacola e caiu na cabeça de uma criança. Só que eu não estava no condomínio nessa hora. Amanhã eu vou até a escola, conversar com a diretora. E aí eu vou pedir para posicionar a câmera do outro lado da rua. Para pegar, porque a gente não pode pôr direto na janela. A gente tem que posicionar para cima. Então, para pegar essa unidade. Mas isso é uma coisa constante, né? Já pensou se tivesse machucado a criança, ou uma pessoa de idade? Não, e machuca. Se for um ovo lançado do 10º andar, e depende do que ele demais. cai. E aí, o que eu falei para a Peso, escola, né, altura. se o pai quiser fazer um boletim de ocorrência, entrar com a representação, não porque eu quero prejudicar o condomínio, eu preciso achar essa pessoa, o condomínio também vai fazer um boletim de ocorrência sobre essa demanda, para que na hora que a gente achar essa pessoa, é multa direto. E não é, acho que a multa o valor da cota, não. É 5 vezes o valor, porque se você faz algo que é muito grave, você pode aplicar 5 vezes o valor da multa original. Que legal, pessoal. Agradecendo demais a presença de todos aqui, a nossa audiência. Quero agradecer também os patrocinadores, Mercado Baratinho Mix, o melhor mercado em condomínios, Eterno Pet, Telas King e GS Seguros. Dando continuidade, vou até perguntar agora pro doutor Danilo. Doutor, o pessoal hoje em dia acaba comprando um apartamento e não sabe o tamanho da vaga. Alguns apartamentos têm uma vaga diferenciada. Você pode comprar um apartamento com uma vaga maior ou não. Mas ele compra um apartamento normal e quer pôr uma Hilux dentro da vaga. Isso é permitido? Cabe notificação? Cabe multa? Como funciona? Que complicado, hein? Então, ele tem o direito de ter o carro que ele quer, mas desde que o carro dele caiba na vaga que ele comprou. Ele tem que verificar o quê? Se a vaga que ele comprou está de acordo com as regras da prefeitura, com a lei municipal, que normalmente está, que dificilmente é aprovada a construção de um prédio sem uma vaga tão certa. Está, mas ele compra uma Hilux, onde é para caber um Uno, ele vai estar atrapalhando os moradores do lado, das vagas do lado. E isso cabe notificação e cabe multa se ele continuar utilizando o carro. Não tem como, porque ele está atrapalhando os vizinhos de vaga dele. É o que a Graça Maria disse. O direito dele acaba quando começa o direito dos outros. Porque os outros também têm o direito de usar a própria vaga. É aquilo, pessoal. Não é o condomínio que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao condomínio. É bem legal, você quer ter um carro grande, tudo isso. Mas se você comprou um condomínio com uma vaga normal, vamos colocar assim, vaga de porte médio que a gente tem, dificilmente você vai conseguir colocar um carro grande. Olha, doutor Danilo, doutor Peterson e Graça Maria. Olá, doutores. É a Simone, síndica do Residencial Pitangueiras. Tudo bem com vocês? Qual a opinião de vocês sobre a proposta da inadimplência zero nos condomínios? Boa noite. Eu vou pedir para a Graça responder, porque eu tenho a minha posição. Então, Graça, qual a opinião de vocês sobre a proposta de inadimplência zero nos condomínios? Seriam as seguradoras, né? Sim, eu não trabalho com seguradora, porque eu acredito... É que assim, primeiro que tem que ser aprovado em assembleia. Garantidoras, né? As garantidas... tem que ser aprovado em assembleia. Quando o síndico ele põe sem assembleia, ele pode ter um problema, porque essa dívida passa por uma empresa e o condomínio vai estar resguardado com dinheiro e tudo mais. Mas e o problema que você traz para esse morador, sem ter avisado antes? Sim, sim. Eu vou falar o que eu penso das garantidoras. Eu trabalho com alguns condomínios que têm garantidora.
Condomínios com menos de 50 unidades, 15 unidades, 20, 30, eu até entendo ter uma garantidora. Porque às vezes, imagina um condomínio de 16 unidades. Se 4 não pagar, você está falando de 20%. Então é muita coisa. Então, agora nos condomínios maiores, a partir de 50 unidades, eu já acho que você tem que ter um jurídico. E os condomínios que têm o jurídico, nós fazemos a cobrança. Então, nós fazemos a cobrança e nós nos empenhamos. Qual que é a grande diferença? Na garantidora, Jardel, você vai ter que pagar um valor para ela poder realmente, entendeu? Efetuar o pagamento das taxas condominiais em aberto. E gira em torno de 4%, 5%, Depende pode até aumentar. muito, né? Então você imagina, Você perde, né? Você é um pagador correto, você paga todo mês, você paga suas contas em dia. Você vai ter que pagar 5% a mais por causa do inadimplente. Então isso, condomínios pequenos, eu acho legal e acho até o trabalho bem legal que é feito. Agora, condomínios maiores, imagina um plano e plano, de jeito nenhum você vai... imagina, não vou nem colocar diretamente o condomínio, mas você imagina um condomínio que arrecada R$500 mil. Daí você vai colocar mais 5%, mais R$25 mil, entendeu? Então, é um valor muito alto por mês. Mas, nada impede do síndico levar e aprovar essa assembleia. E é assim, isso é uma opinião. Elas não fazem para perder dinheiro, tá? Se hoje elas iniciam com você cobrando 4%, e se sua inadimplência média durante aquele ano é 8%, elas vão aumentar para 10%, 12% no outro ano. No outro ano. Caramba. Entendeu? Porque é igual seguro de carro. Se teve sinistro, vai aumentar o seu seguro no próximo ano. Eu não... claro, um grande abraço a Simone, síndica do Pitangueiras, também é uma síndica da Gomes de São Jorato, entendeu? Também a gente faz assessoria para ela. Mas é isso, entendeu? Eu acho que se a gente contratar um jurídico que seja bem firme nas cobranças, você consegue manter a inadimplência dentro dos padrões. Né? Porque a gente trabalha com 10%. Eu lá no Parque São Vicente, hoje a gente está com 23%. Mas a gente bem alto. Você está iniciando o trabalho também. A gente está iniciando o trabalho lá. Então, o que a gente veio? A gente veio... trazendo os moradores mais para perto, entendendo os problemas, junto com a parte jurídica do condomínio, para tratar essa inadimplência. Então, assim, a gente tem aí estipulado em 6, 8 meses de chegar no que é plausível, que é 10, 12% para um condomínio de 634 unidades. Que legal. Vou até explicar um pouco como funciona isso dentro do nosso escritório. Realmente, a gente tem uma equipe de cobrança. Então, hoje são 6 pessoas para fazer só cobrança. A gente precisa disso. É uma equipe de cobrança atuando dentro disso. Com 60 dias, o devedor está ali, o inadimplente, com 60 dias, já vem para a gente. Então, a gente começa a fazer essa cobrança a partir de 60 dias. Começa essa cobrança por WhatsApp, e-mail, cartas, faz tudo isso nos próximos 30. A hora que chega com 90 dias, já pede a liberação para o síndico para entrar na justiça. Essa pessoa pode ter seu bem penhorado e até leiloado. Pode perder seu bem. O bem que ele fala é o imóvel, tá? A gente já teve, o ano passado, teve uns 4, 5 casas que chegou a marcar leilão e foi feita assembleia para tentar evitar isso tudo, para que o morador não perdesse o imóvel. Mas se a assembleia não aprovasse o acordo, esses 4 acabaram aprovando. Mas nós tivemos um imóvel ano retrasado que acabou sendo penhorado por dívida condominial. Mas aí é o que a gente pensa, né? É que nem a gente está trabalhando lá, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, têm problema financeiro mesmo. E a gente consegue, junto com o jurídico, estipular. Eu sou uma pessoa muito que gosta de trabalhar a parte humana. Então, a gente tenta até fazer... Eu mesmo faço acordo, né, junto com o jurídico, tratando junto com o morador, para ele saber que você está fazendo esse processo, que você está empenhado, querendo ajudar. A gente consegue fazer até parcelamento, onde a pessoa consegue manter o parcelamento dessa dívida mais a cota condominial, mas trabalhando em conjunto. A gente precisa entender cada caso para que a gente possa tomar uma decisão. Só que se a pessoa não está disposta também, que nem todo mundo está de boa fé, a gente não consegue ajudar essa pessoa. Então, acaba chegando nesses casos que o doutor falou, de até perder o imóvel por ser leiloado. Graça, tem uma pergunta aqui do Jornal Parque São Vicente. Pessoal, inclusive, o nosso tempo já está quase no limite, hein, doutor? Pergunta para a Graça qual a maior dificuldade que ela teve no início da carreira. Você estava falando que você está chegando aí, né, doutor? Eu vi que você está chegando aí no Plano e Parque. Acho que quantos meses já está lá, Graça? Lá, eu estou 8 meses.
Qual a sua maior dificuldade Então, no início da sua carreira? Aí? Podia falar do início da carreira e também o que você vem apresentando no condomínio, que eu acho que é legal. Vai ter bastante seguidor o vendo. que é então acho legal. bacana é que assim, eu sempre pego prédio desestruturado, seja com garantia, seja com inadimplência, seja com área administrativa, seja com o não cumprimento de regras. Então, dentro disso, o que a gente faz? A gente faz toda uma estruturação, todo um planejamento, estuda esse condomínio aí de 3 a 4 meses, que dá 120 dias, e aí dentro disso a gente vai mapeando. Então, a gente pega lá a parte de inadimplência, né? Que nem a gente está 8 meses lá, e a gente tentou fazer acordo, que nem no Parque São Vicente, e poucas pessoas tiveram essa iniciativa de quitar seus débitos. Então, a gente entendeu que boa parte não está disponível, não entendeu que a cota condominial ela é importante para a saúde financeira do condomínio, né? É o que eu sempre falo para as pessoas. A cota condominial, ela é igual o cheque especial, igual o cartão de crédito, você precisa pagar. Porque, assim, se você quer as coisas, a manutenção, portaria, limpeza, a cota condominial tem que estar em dia. Porque, senão, você não consegue suprir né, o que precisa para o condomínio. Então, o positivo que a gente tem de tudo isso, em todos os meus condomínios, que a gente começa com essa bagunça louca, porque a gente pega prédios que estão lá com 4, 5 anos, que às vezes até perde suas garantias, que está com a inadimplência alta, e vai tratando cada caso no seu caso. A gente pega o nosso jurídico, né? A gente contrata, e aí dentro disso ele atua. Então, a gente tem aí, depois desse entendimento todo, que a gente ficou segurando um pouco para que a gente não entendesse o que essa massa que tinha de problema, até porque eles vêm com problema desde o começo, eles estão no 4º ano, e aí a gente trata. Então, assim, eu estendi mais para poder entender. Então, dentro disso, agora a gente vai começar com uma atuação efetiva das cobranças com o jurídico, até porque eles não tinham jurídico lá. Então, só administrador atuando, você acaba não tendo um resultado positivo. Aí, todos os meus prédios, assim, eu tenho 2 prédios, esse eu posso falar, que um eu estou 6 anos, que é no 3º mandato, e o outro eu estou 4 anos, que é no 2º mandato. O prédio de 4 anos, eles têm R$500 mil na conta, e o que está há 6 anos tem 400 mil. Por quê? Porque a gente se planejou. Então, a gente primeiro tratou a inadimplência lá atrás, tirando aquele saldão, porque sempre quando a gente pega um condomínio, ele está com um saldo muito grande de inadimplência. Por quê? Porque as pessoas não cobram, elas não contratam jurídico e tenta fazer isso com a administradora. A administradora está para administrar, não para cobrar. Exatamente. Então, o que acontece? Acaba tendo essa divergência. Então, quando a gente consegue achar um parceiro bacana que faz as cobranças, a gente acaba resolvendo isso. Então, a gente resolve a garantia, a gente resolve a inadimplência, e aí a gente faz melhoria. Que nem esse prédio, que ele tem um pouco menos, apesar de a gente ter mais tempo lá, mas ele aprovou 1 milhão de melhoria, faseado. Por quê? Porque ele tem a consciência de pagar a sua cota condominial, a gente tem a inadimplência controlada e as pessoas têm a conscientização de que, para o condomínio valorizar, a gente precisa trazer as melhorias. Que legal. E aí o Parque São Vicente ele está nesse caminho. Ainda está. Está caminhando, é um bebê. Vai chegar. Vai chegar. Pessoal, estamos chegando ao fim, Jardel? Estamos chegando ao fim, Dr. Peterson. Cara, foi muito legal. Agradeço de novo. Gosto de agradecer sempre a nossa audiência, entendeu? Porque é bom demais, porque né? é muito bom isso, entendeu? Foi um podcast bem legal. Imagino que teria muito mais coisa para falar. O pessoal queria saber bastante de notificação, multa. Mas eu gostaria já de pedir o seu boa noite, meu amigo. Olha, Dr. Peterson, Danilo, Graça Maria, um prazer ter estado essa noite aqui com vocês. Um tema que gerou muitas perguntas. O pessoal do Jornal Parque São Vicente Condomínio Net participando bastante. E acredito que foram sanadas as dúvidas aqui com vocês. Bem legal. O que tiver de pergunta ainda, eu deixei uma caixa aberta, pode perguntar lá. Vou tentar responder todas agora. E boa noite do meu amigo e sócio, Dr. Danilo. Boa noite, Dr. Peterson. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. Agradecer a Maria Graça, ótimo bate-papo, tem bastante conhecimento, obrigado mesmo por ter vindo. E gostaria de falar para quem acompanha a página do Condomínio Net que em breve teremos novidades. Teremos nosso website com modelos de documentos, com fornecedores que indicaremos e tudo para poder ajudar vocês nessa vida difícil que é de morar em condomínio.
Exatamente, vai ter novidade mais pra frente. E agora agradecer também você, Graça Maria, por ter participado, ter vindo aqui, disponibilizado esse tempo. E o seu boa noite para os nossos seguidores. Ai, boa noite, eu gostei bastante, viu? Pensei que eu ia ficar um pouco mais tímida, mas eu gostei. Se tivesse mais, a gente continuaria aqui, porque tem muito assunto. Sempre, tem bastante muita assunto. coisa bacana pra gente tratar e até as pessoas ter conhecimento para que elas consigam, né, ter uma vida sadia dentro do condomínio morando em coletivo. Mas que legal. Legal mesmo. A gente traz de volta. Isso é sempre assim. A gente traz de novo. Que é bem legal. Pessoal, uma boa noite. Até semana que vem com o delegado Luiz Fabiano. Vai falar um pouco da atuação da polícia dentro dos condomínios. Doutor, vai ser um tema polêmico como esse? Vai ser polêmico. Vai ser polêmico porque às vezes a pessoa fala, parece que tem um morador usando entorpecente na quadra. Posso chamar a polícia? Não posso?